Existem momentos na história em que Deus diz: basta. Quando a maldade ultrapassa todos os limites, quando o pecado deixa de ser erro e se torna orgulho, Deus se levanta, e a justiça divina cai como fogo sobre a terra. Este é o relato de Sodoma e Gomorra, duas cidades que desafiaram o Criador com sua corrupção, mas onde a misericórdia ainda encontrou um homem justo, Ló. O fogo do céu caiu, mas antes a voz de Deus gritou: sai depressa, porque o julgamento está vindo. Hoje essa história ecoa como um aviso. A paciência de Deus é eterna, mas a sua justiça é inevitável. Era tarde. O sol começava a se pôr sobre as planícies do Jordão. 2 anjos enviados por Deus chegaram a Sodoma. E lá estava Ló, sentado à porta da cidade, um homem justo vivendo em meio a um povo completamente corrompido. Ao ver os visitantes, Ló levantou-se e curvou-se com respeito. Ele insistiu para que ficassem em sua casa, lavassem os pés e passassem a noite ali. Mas os anjos sabiam, a noite seria de julgamento. Antes que dormissem, homens de toda a cidade cercaram a casa. Homens perversos, cegos pelo desejo e pela imoralidade, exigiram que Ló entregasse os visitantes para que fizessem com eles o mal. Era o retrato da decadência, uma cidade onde o pecado se tornou cultura, onde a vergonha havia desaparecido e o mal era celebrado em praça pública. Mas Ló se colocou diante da porta, arriscando a própria vida. Meus irmãos, não façais tamanha maldade, clamou ele. Mas zombaram dele, gritaram e tentaram arrombar a entrada. Então os anjos o puxaram para dentro e fecharam a porta. Com um toque sobrenatural, cegaram os homens do lado de fora. Eles cambaleavam procurando a porta, mas não conseguiam encontrá-la. A paciência de Deus havia acabado. Os anjos olharam para Ló e disseram: tem alguém mais aqui contigo? Gêneros, filhos, filhas, tira todos deste lugar, porque vamos destruir esta cidade. O coração de Ló disparou. Ele saiu correndo e foi avisar seus futuros genros: levantem-se, saiam deste lugar, pois o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles riram dele. Não acreditaram. A palavra de Deus soava para eles como uma piada. Na manhã seguinte, quando o sol nascia, os anjos apressaram Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas e sai daqui, para que não pereças com a cidade. Mas Ló hesitou. Mesmo diante do perigo, seu coração ainda se apegava à vida antiga. Então, os anjos o tomaram pela mão. Ele, sua mulher e suas 2 filhas, e os tiraram para fora da cidade, porque a misericórdia de Deus ainda era maior que o juízo. Assim que saíram, um dos anjos disse: foge por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que não pereças. E enquanto Ló corria, o céu escureceu. O vento parou. E então choveu fogo. Do céu caiu enxofre ardente, consumindo cada casa, cada rua, cada rastro de pecado. As cidades se tornaram cinzas, monumentos silenciosos da justiça divina. A mulher de Ló, desobedecendo a ordem do Senhor, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Ela virou símbolo do coração dividido, aquele que quer seguir a Deus, mas ainda olha com saudade para o mundo que o destrói. Enquanto as cidades eram consumidas, Ló e suas filhas se abrigaram nas montanhas. Do alto, ele viu a fumaça subir da terra, como uma fornalha que não se apaga. E a Bíblia diz: Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Mesmo no meio da fúria divina, a graça ainda encontrou um caminho. Porque Deus nunca esquece os justos, mesmo quando tudo ao redor está caindo. Sodoma e Gomorra não foram apenas 2 cidades antigas. São o espelho da humanidade quando rejeita a Deus. Quando o pecado deixa de ser erro e se torna identidade, quando a consciência se apaga e o mal é chamado de bem, o fogo do céu se prepara para cair. Mas Deus é justo e misericordioso. Antes de destruir, ele adverte. Antes de agir, ele chama. Antes do juízo, ele oferece salvação. Ló foi salvo não porque era perfeito, mas porque ainda ouvia a voz de Deus. E essa é a diferença entre a ruína e a redenção. Quem ouve a voz do Senhor e obedece, vive. Vivemos em tempos parecidos com Sodoma. Tempos em que o certo é ridicularizado e o pecado é celebrado. Mas a voz de Deus ainda ecoa. Sai depressa porque o juízo vem. Não é uma ameaça, é um convite, um chamado à santidade, à mudança, ao arrependimento. Deus não destrói por prazer. Ele julga por amor à verdade. O mesmo fogo que consome o pecado purifica os corações que se voltam para ele. Deus não mudou. O mesmo Senhor que julgou Sodoma é o mesmo que hoje oferece perdão àqueles que se arrependem. Antes do fogo vem o aviso.
Antes da destruição vem o chamado. E hoje essa voz diz: volta para mim enquanto há tempo. O dia do juízo virá, mas para quem crê, a misericórdia triunfa sobre a ira. Se esta história falou ao seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Bíblia Sagrada Relatos. Aqui, a palavra de Deus ganha vida, para restaurar, despertar e transformar. Comente abaixo: Senhor, quero estar do teu lado quando o fogo cair. E lembre-se, as cidades podem cair, mas quem está nas mãos de Deus nunca será destruído.